Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean Jaspio e vamos para mais uma aulinha de física. Essa disciplina que você ama e adora. Então, vem comigo. Pessoalzinho, na aula passada a gente estava falando sobre campo elétrico, beleza? Falamos sobre algumas propriedades do campo elétrico. Foi ou não foi? Beleza? Vimos que campo elétrico era uma abstração, era uma invenção, era uma região que indicava a possibilidade de existência de força. Lembre-se que ter campo não necessariamente implica em ter força, mas temos a possibilidade de existência de força, beleza? Para que a gente tenha força, a gente tem que ter duas cargas elétricas. Aí sim, uma interagindo com a outra, nós temos a ideia de força elétrica. Mas se eu tiver apenas uma carga, pode ser uma carga fonte, uma carga geradora, uma carga pontiforme, na verdade, ou um corpo carregado, ele cria em torno de si, ao seu redor, que nós chamamos de campo elétrico, beleza? E para provar, para testar, se naquela determinada região do espaço há campo elétrico, a gente colocava uma carga de prova, ou uma carga de teste, que como o próprio nome diz, é uma carga que serve para testar, para provar se naquela determinada região do espaço há ou não a presença de campo elétrico, beleza? Ideia similar ao que acontece no campo gravitacional. Lembre-se do que nós comentamos na última aula. Essa lapiseira ela é dotada de massa. Se eu abandono ela em relação a determinado referencial, ela é atraída em relação ao centro da Terra. Por que isso acontece, Jean? Porque a Terra cria em torno de si um campo gravitacional, o que nós chamamos de gravidade. Então, para testar se tem gravidade, eu abandono. Então, eu percebo que ele é atraído em relação ao centro da Terra, porque a Terra tem o que nós chamamos de campo gravitacional. Beleza em relação a isso? Tranquilo? Bom, como eu disse, pessoal, nós não visualizamos um campo. Então, como que eu faço para dar uma dimensão, né, da existência de um campo? Além da carga de teste, as cargas têm os que nós chamamos de linhas de campo. Olha aqui, vou destacar aqui para a gente, ó, linhas de campo, tá aqui, ó, linhas de campo. Lembre-se que para as cargas positivas, as cargas pontiformes positivas, ou poderia também ser corpos carregados, essas linhas de campo, elas são de afastamento, elas são divergentes em relação à carga. Nós dizemos que elas nascem nas cargas positivas. Em contrapartida, pessoal, caso a carga fosse negativa, olha o que a gente consegue visualizar. Que as linhas de campo, ó, elas vão em direção às cargas negativas. Olha a orientação dessa linha de campo. Tá? São linhas que vão em direção às cargas negativas. Isso é uma convenção. Então, nós dizemos que elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Tá? Essa invenção foi criada por um físico chamado Michael Faraday. E quando a gente estiver falando de eletromagnetismo, a gente vai voltar a falar sobre esse famoso cientista da ciência. Beleza? Tranquilo? Mas cuida. Eu não vejo um campo, não saia falando por aí que você vê um campo elétrico, um campo gravitacional. Isso não existe, né? É uma abstração. É uma linha de campo, é uma representação para a gente verificar a orientação de um campo elétrico. Beleza? Então tá aí. Maravilha. Próximo. Isso aqui a gente tem uma configuração muito importante, é o que a gente chama de dipolo elétrico. E olha o que a gente já comentou. Lembre-se que cargas de mesmo sinal a gente tem uma repulsão elétrica, positiva com positiva ou negativa com negativa, mas se eu tiver uma positiva com uma negativa, eu tenho uma atração. De tal maneira que as linhas de campo, elas saem das cargas positivas em direção às cargas negativas, como nós podemos observar através dessa figura aqui. Olha as linhas de campo. Tá? Olha a quantidade de linhas de campo. Beleza? Saem das cargas positivas e vão em direção às cargas negativas. Maravilha? Beleza? Então, nós temos aqui a representação de um dipolo elétrico. Então, tem uma carga positiva e outra carga negativa. Beleza. Próximo. Agora, se eu tiver duas cargas negativas, perceba que a gente vai ter uma repulsão, tá? Ok? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui eu consigo verificar uma região entre as cargas. Olha lá, que uma linha vai estar se afastando em relação à outra, beleza? De fato, dando a ideia de que cargas de mesmo sinal se repelem. Tranquilo? Só para a gente poder visualizar essa configuração mesmo. Isso aqui é uma coisa muito importante. Densidade de superficial de linhas. Como assim, Jean? Olha o que eu quero que você perceba, pessoalzinho. Perceba que nessa região aqui, ó, eu tenho um distanciamento entre as linhas. Aqui, eu tenho um outro distanciamento entre as linhas. E aqui no ponto B eu tenho um outro distanciamento entre as linhas. O que eu consigo verificar? Que esse distanciamento é maior no ponto A, que por sua vez diminui para o ponto C, que por sua vez diminui para o ponto B. Perceba que no ponto B, o ponto ou a zona ou a região na qual
as linhas estão mais próximas, olha aqui, elas estão mais próximas umas das outras. E isso significa dizer, pessoalzinho, que quanto mais próximas as linhas de campo estão umas em relação às outras, o campo elétrico ele é mais intenso nessa região. Então, eu consigo medir a intensidade, o módulo, a magnitude de um campo elétrico pela densidade de linhas, pela proximidade dessas linhas. Beleza? Então, aqui para essa figura, nesse exemplo que nós estamos considerando, eu vou dizer, por exemplo, que o campo em B, o campo elétrico em B, tá? Mais precisamente o módulo do campo elétrico. Lembre-se que campo é uma grandeza vetorial, portanto, possui módulo, direção e sentido. Beleza? Ele é maior que em C, que por sua vez é maior do que o campo elétrico em A. Porque percebo que no ponto A é o ponto no qual as linhas estão mais afastadas. E se estão mais afastadas, consequentemente, isso implica em dizer que o campo elétrico ele é mais fraco, ele é menos intenso. Beleza? Tranquilo? Próxima ideia. Bom, campo elétrico uniforme. Bom, campo elétrico uniforme é uma condição bem tranquila da gente estudar, porque vocês já estudaram o movimento retilíneo uniforme, e a palavra uniforme lá queria dizer o quê? Que é constante. Na escola, por exemplo, você usa uniforme. Numa determinada empresa que você trabalha, você usa uniforme. Uniforme é algo que é igual, que é constante, que é padrão, que não sofre variação ao longo do tempo, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, campo elétrico uniforme é o campo elétrico que ele é constante, tá? O campo elétrico que ele é é o campo elétrico que ele é constante. Que, portanto, pessoalzinho, ele não vai sofrer variação. Ele vai ter, em qualquer ponto que eu considerar, sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Considera a situação hipotética que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abandonar uma carga elétrica nessa região de campo elétrico uniforme. Quem poderia criar um campo elétrico uniforme, pessoalzinho? Eu poderia ter duas placas carregadas, criando, tá, alimentadas por uma bateria, que a gente vai ver quando a gente falar de eletrodinâmica, certo? E essas duas placas muito próximas funcionariam como uma espécie de capacitores, que são dispositivos que servem para armazenar a carga elétrica e, consequentemente, energia elétrica. Mas não se assuste que nós falaremos disso quando estivermos comentando sobre eletrodinâmica, tudo bem? Olha o que eu quero que vocês observem nesse momento. Se a gente considerar a situação hipotética no qual eu abandono, ó, se eu estou abandonando, lembre-se, a palavra abandonar, soltar, largar, significa dizer que a velocidade inicial dessa partícula ela é nula, tá? Ela está sendo abandonada a partir do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. Agora, uma carga elétrica imersa... Desculpa, não estava planejado espirrar não, mas acontece. Então vamos lá, ó. Uma carga elétrica imersa numa região de campo elétrico, consequentemente, ela vai ficar submetida a uma força de natureza elétrica. Então, vou colocar aqui para a gente, ó. Essa carga vai ficar submetida a uma força de natureza elétrica. Beleza? Jean, por que a força tem essa orientação? Porque, olha aqui, ó. Essa placa aqui, ó, ela está carregada positivamente. Positivo com positivo, repulsão. Em contrapartida, essa placa aqui está carregada negativamente. Positivo com negativo, atração. Então, lembre-se que nós comentamos que uma carga positiva, ela sofre uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Bom, se eu desconsiderar os efeitos gravitacionais, pessoal, eu vou dizer o seguinte, que essa força elétrica, ela é a única força que está atuando na carga. Então, olha o que a gente tem. O campo é constante, a força resultante é constante, a aceleração é constante. Por que isso, Jean? Porque a gente tem que lembrar, ó, esse é um problema que às vezes fica um pouco mais longo, porque a gente vai ter que analisar ele do ponto de vista da dinâmica, lá nas leis de Newton. Lembre-se que a força resultante, ou a resultante das forças aplicadas em um corpo, era a massa vezes a aceleração, vetorialmente falando. Não era isso que a gente tinha? Mas quem é a força resultante nesse caso que está atuando nessa partícula? É a força elétrica. Então, a força resultante é a própria força elétrica. Beleza. João, mas como que eu calculo a força elétrica mesmo? Lembre-se que a força elétrica, ela era o produto da carga vezes o campo, né? O produto de um escalar vezes um vetorial. Então, a força e que tem o campo. Beleza? Então, eu vou colocar essas informações aqui, ó. Como que a gente calcula a força resultante lá da segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica. Posso esquecer, Jean? Jamais. É a massa do corpo vezes a aceleração. E a força elétrica? É a carga vezes o campo. Bom, se eu quiser descobrir a aceleração dessa que essa partícula estará submetida, eu posso isolar a aceleração aqui, ó. Então, a aceleração vai ser a carga vezes o campo dividido pela massa. Agora, pense comigo, ó.
Ao longo do deslocamento dessa carga aqui, ó, daqui para cá, que é uma situação hipotética, a carga muda? Não. A carga é constante. O campo muda? Não, porque ele falou que o campo elétrico é uniforme. A massa da partícula muda? Também não muda. Peraí. Se a carga não muda, se o campo não muda, se a massa não muda, tudo que está do lado direito da igualdade não muda. E se não muda, quer dizer que é constante. Legal, Jean. Beleza. Peraí. Se o que está do lado direito da igualdade é constante, consequentemente, se implica em dizer que o lado esquerdo da igualdade também tem que ser constante. Faz sentido, Jean. Peraí. O lado direito da igualdade é constante, o lado esquerdo é constante. Ei, que tipo de movimento que é caracterizado por ter aceleração constante? Fala aí, fala aí, fala aí. Isso, muito bom, muito bom. É o movimento, deixa eu colocar aqui para gente, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Exatamente é o que essa partícula vai descrever nessa região de campo elétrico uniforme, tá? Por quê, Jean? Porque a aceleração é constante. Legal, Jean. E a aceleração constante, todas aquelas equações que você estudou ao longo do primeiro ano, função horária da velocidade, função horária da posição, equação de Torricelli, a depender do que vai ser perguntado, são cabíveis aqui. Beleza? Acho que essa análise era importante. Perceba que para um bom estudo de eletricidade, não somente eletrostáticas, mas veremos isso em aulas futuramente, é necessária uma boa compreensão nos conceitos de mecânica. Muito, principalmente no que diz respeito à cinemática, dinâmica, trabalho e energia. Beleza? Mas vamos apresentando aos poucos os conceitos. Próximo. Bom, extremamente importante, a gaiola de Faraday, né? Michael Faraday fez um experimento bastante interessante, onde ele se próprio colocou dentro de uma gaiola metálica e ele foi submetido a várias descargas elétricas. E para surpresa de muitos, de vários, ele não sofreu nenhum tipo de consequência em relação a isso, né? Posteriormente ao experimento, ele saiu da gaiola como se nada tivesse acontecido. Por que isso acontece, Jean? Olha lá, um outro exemplo que acontece é com os aviões submetidos a descargas elétricas, né? Tem um experimento, depois você pode colocar no YouTube, chamado Fogo de San Telmo. Eu te convido a pesquisar um pouco sobre o Fogo de San Telmo, que vai falar um pouco sobre isso, beleza? Descargas elétricas que os aviões ficam submetidos na carcaça e que não acontece simplesmente absolutamente nada. É uma região muito segura e muito protegida. Por que isso acontece, Jean? Primeiro, ó, que quando a gente fala de um condutor metálico, as cargas elas se distribuem na superfície externa. E no interior, o campo elétrico ele é o que? Ele é nulo. Tá? Claro, se não tem carga no interior de um condutor, elas se distribuem completamente na superfície dessa esfera ou desse material condutor, na medida que lá dentro não tem carga, também não tem campo. Tá? Então, por exemplo, ó, durante uma tempestade, tá? E suponha que você esteja no interior de um veículo com várias descargas elétricas, qual que é o local mais seguro para estar, pessoalzinho? De fato, é no interior do veículo, beleza? Gente, porque o pneu é isolante, não sei o que e tal. Tem nada a ver com pneu, tá? Tem muita gente que acha que a borracha é isolante, beleza, não é isolante, mas não é por isso, tá? Porque todas as cargas se concentram na lataria, na parte externa do condutor. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver que isso acontece porque não tem diferença de potencial. Aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre potencial e isso vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Mas eu vou encerrando por aqui, até para que a nossa aula não fique tão extensa. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gosta do nosso projeto e das nossas aulas, eu te convido a se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Que o gradiente do potencial esteja com vocês. Aquele abraço e tchau!